a mente arquétipa. Que é isso? Esse é o meu favorito, gente. É o curso que começou a ideia desse curso, o pensamento sobre esse curso. Começou há 35 anos atrás, quando eu estudava psicanálise na Universidade de Copenhague. Eu fiquei fascinado pelas várias linhas, especialmente a junguiana. E naquele tempo eu me fiz uma pergunta: como ter acesso ao inconsciente coletivo? Como fazer abordagem ao inconsciente coletivo? E passou-se 30 anos para eu encontrar as ferramentas e a resposta. Mas primeiro vamos ver o que é arquétipo, gente. São duas palavras gregas que significam princípio e modelo. Então, é um modelo universal de comportamento que é típico para toda a humanidade, não, independente de cultura. Quer dizer, é como Deus instalou dentro de nós um programa para que a gente tenha a capacidade de atuar em diferentes situações na vida. E quando a psicanálise, especialmente a freudiana, nos conscientizou de que nós temos instintos biológicos, a psicanálise junguiana nos conscientizou de que nós temos outras formas de instintos, são instintos psico-espirituais. É a minha maneira de interpretar isso. Então, os comportamentos universais da personalidade humana são modelos, como se fosse um programa de computador que está impresso no nosso sistema nervoso. Então, na psicanálise junguiana, a abordagem é verbal. Mas o que eu desejava era fazer uma abordagem através do corpo, quer dizer, uma abordagem energética, uma abordagem que mexe e remexe. Lacan foi o primeiro, como eu vi um paciente dele dizer, ele me segurava com a mão e me saculejava com a outra. Então, o Lacan, ele tinha uma abordagem poderosa para mexer com a história da vida da pessoa, por isso que ele se chama freudiano, mas na realidade ele é lacaniano mesmo. Eu admiro muito ele e, inspirado nesse princípio de que a história da vida está reprimida no corpo, nós precisamos de ferramentas para ativar isso. E eu fui além, então, e comecei a experimentar com essas chaves de abordagem que não importa qual delas, o ponto de partida é sempre o corpo. Mas na mente arquétipa a coisa é bem diferente. Por quê? Porque essa consciência arquétipa, aquilo que nós herdamos do inconsciente coletivo e dos nossos ancestrais, eles estão guardados em algum lugar no corpo. Antes de chegar lá, nós vamos ver, eu escolhi essas chamadas deusas gregas, 7 delas, que representam justamente 7 maneiras de ser mulher. Quer dizer, 7 tipos de personalidade, que se a mulher tem vários, tem todos eles, é uma mulher que, vamos dizer, ela é uma vencedora, ela tem o mundo nas suas mãos. O mito das deusas, na realidade, é metáfora da psicologia feminina. Jesus mesmo usou metáfora, porque metáfora é uma imagem, a imagem fala mais do que 1000 palavras. O que é fantástico nesse fim de semana é que uma pessoa que nunca estudou psicanálise vai sair com uma compreensão de si mesmo que seria preciso muitos anos de estudos. Eu escolhi também as diferentes deusas
Porque, como eu disse, o comportamento das deusas são idênticos aos comportamentos das mulheres. O mesmo acontece com os deuses que representam, quer dizer, são metáforas da psicologia masculina que mostra 7 maneiras de ser homem. E como o Body Mind sempre vamos dizer, revolucionário e faz tudo o oposto do que os outros fazem, esse curso é para homens e mulheres e é dado por um homem, que sou eu. Porque existe aí um mito, gente. Curso de deusas é só para as mulheres. E só pode ser dado por mulheres. No Body Mind, nós não temos essa mística, não temos nada religioso. Aqui é uma coisa concreta. A minha experiência é que os homens ficam maravilhados em entender, é por isso que a minha mulher é assim, é por isso que a minha filha é assim, o meu filho é assim. Porque 20 horas de treinamento, você está se curando, você também está entendendo uma forma de psicologia profunda. Por isso que eu comecei dando curso só para as mulheres, aí descobri que eu posso pôr os dois seres humanos juntos e eles se completam e eles se entendem. E já houve até casos em que num curso desse, casamento que estava ao pé do divórcio foi salvo graças a esse trabalho maravilhoso de resgatar esses potenciais humanos. Os deuses, então, não importa as versões, existem várias versões. Vocês que gostam de estudar esse tema já notaram que existem várias versões desses deuses, mas a essência é a mesma. A essência é o comportamento desses mitos são idênticos, é idêntico ao comportamento humano. Olha, vocês me desculpem aí o meu português, que faz 40 anos que eu não falo português, então no dinamarquês não existe essa coisa de plural e singular, aqui é mais simples e às vezes eu esqueço e misturo as coisas. A grande revolução aqui, gente, que eu naquele tempo, há 35 anos atrás, me perguntei como fazer abordagem ao inconsciente coletivo. E no Body Mind eu encontrei a fonte, quer dizer, a sede, o sítio, o centro da mente arquétipa, isto é, o inconsciente coletivo. Agora, para vocês acadêmicos, não me pergunte mais sobre isso, porque isso aqui vai precisar de 100 anos de pesquisa neurocientífica para comprovar o que eu estou dizendo aqui. Isso não é para criar, é para fazer. Venha e faça e transforma a sua vida. Se você aceitar isso como uma metáfora, também vai ser mais fácil, porque para explicar isso não é fácil. Então, o que eu sei hoje é que cada centro energético tem 2 coisas. Olha aí, o pessoal da PNL. Veja isso aqui. Nesse centro, nós temos o nível neurológico das relações do ambiente. Alô, Roberto Diltz, escuta essa, hein? E usando o corpo, você desbloqueia isso. E ativando esses potenciais, porque é o potencial da Atena que nos dá impulso para atuar no nosso ambiente com poder, com garra, com sabedoria, com estratégia, que é o arquétipo do domínio do poder, mas também da sabedoria e das estratégias. Quer dizer, quem tem esse arquétipo tem sucesso na vida. O segundo centro é o centro neurológico, quer dizer, o nível neurológico do comportamento. E quem melhor poderia representar o comportamento humano senão a Afrodite e o Dionísio, que é o nível arquétipo desse centro, que é o quê? Aqui é a libido. Olha aí, gente, a psicanálise freudiana, é o libido, é a sexualidade, é a sensualidade, é o prazer, é o amor, é a liberdade de se permitir ter prazer, ter abundância, ter riqueza. Mas a nossa cultura deturpou isso, gente, sufocou, perverteu.
os traumas sexuais, os traumas da infância, da educação. E aqui para nós, olha, a religião que muitas vezes faz o certo de maneira errada. Eu passei 25 anos para corrigir as más interpretações da Bíblia, os dogmas que estavam me sufocando. Esse centro é o centro vulnerável porque, especialmente as pessoas que têm esse arquétipo, elas são libidinosas de natureza. Mas a sociedade não aceita isso. Então aqui nós temos muito trauma para corrigir, muita ferida para curar e muito potencial para ativar. O terceiro centro é o centro neurológico das nossas capacidades. Gente, para atuar no nosso comportamento, no nosso ambiente, é bom ter um comportamento. Mas um comportamento assertivo, um comportamento de sucesso, depende das nossas capacidades. No nível neurológico e no nível arquétipo, nós temos justamente os potenciais que nos dão um comportamento de sucesso, que é a capacidade de luta e de ação. Quer dizer, aquele instinto selvagem que, em forma civilizada, nos dá o impulso da caça, da exploração. Por exemplo, a mulher que tem esse arquétipo, ela nunca para, ela tem tanta energia. Ela aos 70 anos faz uma nova faculdade porque ela vive, né, nessa busca de algo novo, que é a exploração das novas florestas, né? É um instinto de exploração e aventura, por isso é bom trabalhar com esse centro. E como é que nós trabalhamos? Nós usamos exercícios psicoenergéticos, cada centro tem o seu típico, com a finalidade de primeiro ativar a bagagem arquétipa, porque não é só a história, a bagunça da nossa vida, mas a bagunça dos nossos pais e a herança no inconsciente coletivo da humanidade, milhares de traumas que foram acumulados e que nós herdamos isso. Isso nós trabalhamos com várias técnicas e num fim de semana, gente, acontece coisas que... Por isso que é o meu favorito, você não imagina o que acontece. Olha aqui, vocês que já fizeram isso, abre a boca, gente. Compartilhe aí no Facebook, em todo lugar, diga o que aconteceu na sua vida. Porque, como eu disse, isso aqui não é prova científica, é prova empírica, é na prática. Mostre o que aconteceu na sua vida, conte isso. É uma maneira de beneficiar os outros. No centro do coração, nós temos o nível neurológico, que é as crenças, os valores, né? Quer dizer, a nossa vida depende das nossas crenças. Se nós temos crenças limitantes, por exemplo, a crença religiosa de que o sofrimento é uma virtude, de que você precisa sofrer para aprender, se você crê nisso, o inconsciente é poderoso o suficiente para atrair isso. E Deus só faz o que você crê. Por isso que a crença remove montanhas. Mas é bom ter uma crença positiva. E isso que nós vamos programar com o nível arquétipo, que é o centro da Deméter, do Poseidon, que é a capacidade de amar, é a capacidade de dar e receber, é a capacidade de cuidar dos filhos. Quer dizer, aqui é o centro do amor paterno, fraternal, o amor materno, o amor espiritual. É a capacidade de cuidar dos filhos, cuidar dos outros, cuidar dos necessitados. Mas, gente, muita gente faz isso de maneira... Quer dizer, a intenção é correta, mas a maneira é errada. Tem gente que fecha o coração porque não se sente merecedor e dá, mas não se permite receber. Isso também é um pecado, gente. É um desvio, é um distúrbio. É uma má interpretação da espiritualidade. Então, esse centro é muito importante trabalhar. Vem o próximo centro agora, que é o nível neurológico da identidade. Quem sou eu?
Eu sou eu ou o que os outros querem que eu seja? Eu vivo a minha vida ou a vida dos outros? E é justamente o centro da comunicação. Por isso que o arquétipo aqui é o Hermes, que é o comunicador, e a Hera, que é a representante do lar. O mito é o arquétipo do potencial de lealdade à família, ao marido, a dedicação ao lar, né? Vem desse centro. Um outro centro muito importante, que é o centro da testa, que no nível neurológico é a filiação. A filiação é eu pertenço a quem, aonde. No meu caso, 40 anos de cidadania dinamarquesa. Eu sou dinamarquês, mas sou brasileiro. O coração é brasileiro. O problema é que quem vive nessa circunstância corre o risco de ter o fenômeno da marginalidade. Quer dizer, eu nunca vou ser um dinamarquês 100%. Mas quando eu chego no Brasil, eu também não consigo ser 100% brasileiro. O coração é brasileiro. Isso pode gerar um conflito. No meu caso, eu uso as técnicas para evitar que esse conflito me prejudique. Porque, gente, olha, um segredo. O pior conflito é aquele que nós temos no inconsciente e não sabemos dele. Por isso que é importante nos conscientizar. Eu tenho um conflito aqui. Isso me ajuda muito a ser brasileiro quando eu chego no Brasil. E quando eu volto à Dinamarca, continuar sendo dinamarquês. Senão, esse centro pode sofrer. O arquétipo desse centro é a Perséfone e o Hefesto. A Perséfone é uma personalidade feminina que eu tenho muita atenção porque ela é muito especial. Como na mitologia, ela é a deusa do submundo, do mundo dos mortos, que é metáfora do inconsciente. Ela é muito sensível, ela é frágil. E essa fragilidade e essa sensibilidade pode criar problema, ela pode ficar muito dependente. Ela tem tendência a sofrer depressão, quer dizer, quando ela vai para o submundo dela, né? E quando ela tem problema no casamento, ela corre para a casa da mãe. Quer dizer, ela é dependente da mãe, é um instinto. Então, trabalhar com esse centro, especialmente para as mulheres, ela saber por que ela escolheu ser psicóloga, escolheu ser taróloga, ou escolheu outras formas de espiritualidade mística. É um instinto, é uma necessidade que ela tem. E por isso que é bom libertar dela da bagagem emocional que elas carregam também das suas irmãs durante toda a humanidade. O último centro é o centro neurológico da espiritualidade. Como eu disse antes, espiritualidade não é religiosidade, não importa qual a sua religião. Esse é a sua capacidade de se conectar com Deus, com os espíritos, e aí é a sua escolha que forma de espiritualidade você quer. No nível arquétipo, nós temos aqui Hestia e Zeus. A Hestia representa o fogo, a lareira, o aconchego, né? Quer dizer, a capacidade de criar união entre as pessoas, de criar uma espiritualidade na família, na sociedade onde ela vive. Esse arquétipo é muito importante e, como eu disse, o ideal é ter vários arquétipos, porque nós não podemos viver só em casa, ou só no trabalho, ou só na igreja, ou num clube. Por isso que a Atena, quando ela sai do trabalho, ela é líder, ela é empresária, ela é advogada. Quando ela chega em casa, ela precisa de Afrodite para ter prazer com o marido. Porque normalmente não é a prioridade dela, não é sexo. O que vai dar prioridade a ela é ativar se ela não tiver já, por natureza, ativar o arquétipo
da Afrodite. E se ela tem filhos, ela precisa da Deméter para ser dedicada, senão ela tem filho e deixa os outros cuidarem. É instintivo. Ela precisa também de uma Hera para ser uma esposa dedicada. E que ela precisa também de uma Hestia para ser também espiritualizada. Então, nesses exercícios bioenergéticos, nós vamos trabalhar com o que está nos faltando, ou o que é que nós temos que é forte demais, ou o que está pervertido pelo arquétipo da sombra, que pode perverter todos eles. No caso da Afrodite, ela precisa da Atena para ser responsável, porque a Afrodite, a prioridade dela é brincar. Ela é muito mal entendida na sociedade, porque ela gosta do prazer. Então ela precisa da Hera para ser fiel, porque às vezes é difícil para uma Afrodite ser fiel ao marido. E da Deméter para ser uma mãe dedicada, senão ela tem filhos também e o interesse dela, a prioridade dela é brincar. Aí esquece dos filhos. A Hestia para ter também uma forma de espiritualidade. Então cada arquétipo precisa ter outros arquétipos para ter equilíbrio, para ter alinhamento, balanço, né? A Ártemis, ela também precisa, porque como ela é selvagem, ela é caçadora, a prioridade dela também não é sexo, não é homem. A prioridade dela é pesquisa e aventura. Se ela é cientista, ela passa 20 horas no laboratório fazendo pesquisa. Por isso que ela precisa de Afrodite para ter outros interesses. Ela precisa da Deméter também no caso que se ela ter filhos, para cuidar bem dos filhos. E da Hera, se ela é casada, para ser uma mãe, uma esposa dedicada. E é claro, a Hestia também para ter alguma forma de espiritualidade. A Deméter, ela precisa também. Que a Deméter, em geral, ela pode ser sensual, mas a sensualidade dela, a libido dela é canalizada para os filhos. E às vezes é como que a sexualidade dela é programada para ter filhos, não para ter prazer. Por isso que ela precisa um pouco da Afrodite. Ela precisa da Atena também, porque o problema da Deméter, o instinto dela é cuidar dos filhos. Quando os filhos crescem, aí vem o síndrome do ninho vazio, aí ela entra em depressão. Por isso que ela precisa agora mudar o seu potencial, por exemplo, a Atena para ser poderosa, a Hera para se dedicar ao marido, e a Hestia para canalizar os seus instintos para uma forma de espiritualidade. Então, gente, é um curso impressionante, revolucionário, que mexe e remexe com o corpo, a alma e o espírito, eu garanto. Mas nunca vai ser o mesmo depois de um curso desse. A Hera, ela precisa também, ela precisa de Afrodite para ser sensual, senão ela corre o risco do marido de procurar uma Afrodite em outro lugar. A Atena para ser poderosa, a Deméter para ser mãe dedicada também, se ela tem filhos, e a Hestia, claro, para ter uma espiritualidade na família. Perséfone, ela precisa muito de Atena para ser independente, para ser poderosa. E da Deméter para ser dedicada, e da Ártemis para ser destemida. Ter coragem de enfrentar, porque ela é muito vulnerável. Ela é vulnerável também aos abusos. Na mitologia ela foi abusada, foi sequestrada. A mulher que tem esse arquétipo, ela corre o risco de repetir o mito arquétipo. Esta precisa também, ela precisa de Afrodite para ser sensual. Senão ela foge na religião. Ela precisa da Atena para ser poderosa e da Deméter para ser mãe dedicada. Eu gosto muito de ter crianças nos cursos, porque o curso Body Mind é corporal e as crianças têm uma inteligência corporal que vai além do que o adulto imagina. Por isso que as crianças aprendem o Body Mind mais rápido do que adultos. Aqui foi um curso em Umuarama onde eu tive o prazer de ter
representante de 4 arquétipos fantásticos. Veja só, essa aqui é a típica sapeca, que a criança Ártemis, ela é sapeca de natureza. Ela tem muita energia. Quem tem uma Ártemis em casa precisa saber lidar com ela, porque ela tem energia para desmontar uma família inteira. E se não souber lidar com isso, gente, porque ela é ativa o tempo todo. Essa aqui, quando eu perguntei qual é o interesse dela, ela respondeu na mesma hora, estudar. Mas é um tipo, Atena. A Atena tem aquele porte de intelectual, inteligente, ela quer entender as coisas. Essa aqui, quando eu perguntei qual é o interesse maior dela, é ir para um shopping, comprar roupa, se vestir, ficar bonitinha, que é o típico da Afrodite. Então, gente, esse curso de arquétipos é também para tirar os tabus e os preconceitos, aprender a respeitar os filhos, as mulheres e os homens do jeito que são, porque Deus não quer que nós sejamos robôs, por isso que Ele criou essas diferenças, né? Quer dizer, os arquétipos são instintos psicoespirituais que faz a gente ser diferente. Essa aqui não tem dúvida que é o típico, é a típica Perséfone, que é sensível, ela às vezes é clarividente porque ela tem um sexto sentido, mas ela é vulnerável. Se você tem na família uma filha Perséfone e uma filha Ártemis, né? Essa aqui sobe em árvore, briga com os meninos, dá porrada nos meninos, anda a cavalo, porque é o impulso que ela tem. Ela é diferente dessa aqui, que precisa de outra coisa. Então, gente, esse curso, para mim, do Body Mind Talk, é o mais importante. Por isso que ele faz parte de 3 cursos de cura e transformação. Porque, como eu disse antes, um terapeuta que não se trabalha, ele não vai conseguir nem entender o Body Mind, nem aplicar. Por isso que faz parte da formação passar por 3 cursos e um deles é esse. Então faça perguntas, tanto pelo Facebook ou pelo e-mail, que eu gosto muito de perguntas. Pode perguntar e vai ser um prazer encontrar vocês em algum lugar no Brasil.